É uma postura que eu acabo tomando como similar aos psicólogos. Me conte a sua história de vida. Me conte o que você está realmente sentindo. De modo que a pessoa, ao narrar o que está vivenciando, é ela que tem que adentrar nessa hermenêutica. Hermenêutica significa ali interpretação, de adentrar, de constituir o sentido, e a partir daí ela mesma que vai decidir. Eu posso ser no máximo uma escuta atenta àquele que vivencia um desespero humano. Uma outra tradução do que angústia é desespero humano, como foi colocado por Soren Kierkegaard, autor fundamental para pensarmos a existência. Essa vida é espiritual. Não há espiritualidade, meus caros, sem perpassar pelo contato com o vazio. Isso está nos grandes místicos, tanto cristãos, na tradição oriental, taoísmo, budismo, hinduísmo e todas outras versões de plenitude, de alcance com o exercício da liberdade. Então, nada é um ataque aqui aos profissionais como coaches ou algo do tipo, mas é preciso estar atento ao limite. Contratar um coach para te ajudar numa organização de finanças, de uma planilha dos gastos que você tem feito, ter acesso a um nutricionista que possa te ajudar na dieta que você necessita fazer, ok, está tudo bem, porque você está pedindo uma orientação com uma pessoa qualificada, assim como você vai ao médico e ela vai te medicar, esse profissional da medicina, o tratamento que você deva tomar. Mas outra coisa muito distinta é o que você deva ser. Então todo aquele profissional que quer dizer qual é o seu projeto de vida, aí sim é um sinal de alerta, amarelo ou quase vermelho. Não, porque você tem a condição de decisão que é totalmente esse contato que vai passar consigo mesmo, no seu momento de silêncio, na sua mais alta profundidade de solidão. Transformar isso em solitude. Então o problema essencial da má-fé é um problema muitas vezes de crença. Acreditar que o outro vai responder a mim o que devo decidir. Então imaginemos que uma pessoa está numa relação amorosa e não é necessariamente um encontro, uma relação afetiva tóxica. Ela está simplesmente acomodada, as pessoas ali envolvidas. E uma delas surtiu a possibilidade de um outro envolvimento amoroso. Despertou-se nela uma outra pessoa interessante. Ou despertou nessa mesma pessoa uma possibilidade profissional que vai ter que abrir mão da cidade em que vive com seu companheiro ou companheira. E ela vai estar numa situação de dilema, numa situação que vai trazer então uma angústia, que é uma indeterminação. Ninguém vai dizer a ela se abre mão do casamento, desse relacionamento, para ir realizar seu sonho, de repente, profissional em outro país ou de estudo em outro território, que o seu companheiro ou companheira não poderá acompanhar, pelo menos inicialmente. Ou que ela abre mão daquela relação, já tão acomodada, e passa para um outro tipo de afeto com uma pessoa que realmente lhe despertou um amor mais genuíno ou inicialmente aparentemente genuíno. Ela vai ter que decidir permanecer ou decidir abrir mão disso que já estava decidido anos atrás. Então, a má-fé é: eu procuro alguém que me dê a resposta e diz: faça isso ou faça aquilo, toma determinada atitude. Isso é má-fé. Você agir de tal modo que o outro vai decidir por você. Uma coisa, como eu já disse, é você buscar desabafar, compartilhar isso que está te trazendo uma confusão, que pode ser que na narrativa, narrar pode ser algo clinicamente terapêutico. Isso já é dito pelos alguns grandes estudiosos da mente humana, como Freud, Jung e tantos outros. Outra coisa é alguém decidir por si. Pode ser que nessa situação de narração você vai ter um contato com a profundidade do que está ali ocorrendo. Tomar ciência, conhecimento e ter uma sabedoria da sua atitude. De modo que má-fé é a negação de você decidir por si mesmo. E decidir a partir do que o outro lhe disse o que deva ser feito. Esse é o significado de má-fé. É viver a vida como fosse sonâmbulos. E aqui eu quero destacar um romance do Hermann Brock, esse autor austríaco de grande importância do início do século XX. Ele trouxe uma trilogia, autor que vai passar por uma reflexão do final do século XIX para o início do século XX, passando por acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. E Sonâmbulos
é distinto da palavra lucidez. Porque sonâmbulos é aquele que vive a vida como se não tivesse atento ao que está perpassando consigo mesmo. Está faltando nela um olhar cuidadoso daquilo que ela pensa, fala e age, e das experiências que lhe acontecem, de modo que ela possa interpretar de modo adequado tudo aquilo que está vivenciando. Sonâmbulo é aquele que não tem de fato contato com a experiência, ele simplesmente tem acontecimentos, ele não tem experiências. Vai dizer Walter Benjamin no texto Pobreza e Experiência, qual é a distinção entre acontecimento e experiência? Acontecimento é tudo aquilo que nos ocorre, mas não dou sentido àquilo que nos aconteceu. É simplesmente uma vivência. Mas o que se torna uma vivência, um acontecimento em experiência? É na medida que eu trago uma interpretação, que dou palavra ao vivido, que dou sentido, significado por meio da linguagem. É um caminho da linguagem desse ser que vivenciou um determinado acontecimento. Isso é experiência. Vai dizer o grande autor da literatura brasileira no livro Grandes Sertões Veredas, Guimarães Rosa, experiência é viver muito perigoso. Então, a experiência é a travessia no perigo. Toda experiência nos acomete a possibilidade de transformação conosco. Seja uma experiência profissional, de viagens, amorosas e tantos outros. Experiências, inclusive, de leituras que veio aqui compartilhando, que vocês os façam. Não se contente apenas em assistir minhas aulas. É necessário que você também possa ter esse contato de experiência com a leitura desses autores, que eu venho citando aqui. Então, aquele que vive somente acontecimento, vivencia aquilo que lhe ocorreu, mas não dá nenhuma palavra, nenhum sentido, nenhum significado, é como se estivesse recebendo uma carta e não está abrindo essa carta para ler o que significa o que está colocado naquele texto. Carl Gustav Jung nos diz, aquele que sonha, mas não interpreta o que foi sonhado, é como receber uma carta do inconsciente e não querer lê-lo, e não abrir a carta. Ou seja, buscar entender os seus possíveis símbolos e significados que possam nos trazer um autoconhecimento. A má-fé não é somente uma negação de decisão, é uma negação de autoconhecimento, porque nega no fundo, o contato com o vazio, porque está negando não é a liberdade, está negando o contato com aquilo que te traz uma angústia, é uma negação da angústia, a negação do seu vazio interior, daquilo que está ali incomodando, é uma negação desse autoconhecimento, de ter contato do seu mais profundo do espírito. Ele não permite essa síntese entre o psíquico e o corpóreo, que nós chamamos de espírito, como vimos na perspectiva de Kierkegaard. O Siddhartha Gautama, é interessante a leitura do livro de Ramahs, esse autor de literatura do século passado, século XX, alguém que ganhou o prêmio Nobel. Ele fala de um grande mestre da humanidade, principalmente da tradição oriental, que é nascido por volta de 500 anos antes de Cristo, no norte da Índia, que é o Siddhartha Gautama. Por isso o texto se chama Siddhartha. Então Siddhartha Gautama é alguém que abandonou tudo aquilo que era cômodo. Ele é alguém que tinha dinheiro, mulher, tinha família. Ele é alguém que tinha saúde, tudo aquilo que ele podia estar acomodado. Mas ele sentia uma certa angústia, um certo incômodo, uma insatisfação. Na palavra em sânscrito é dukkha. Ele sentiu uma insuficiência. A partir daí, ele buscou entender por que nós sofremos. Esse sofrimento psíquico que nos traz uma dor emocional de estar em contato com aquilo que nunca nos preenche. Nós sentimos uma incompletude. Ele percebeu, por mais que ele tinha muitos bens materiais e poder político, ele era para se tornar um grande rei, imperador, dado que ele era da família de uma casta de nobres, mas ele abriu mão desse poder econômico e político, o Siddhartha Gautama, e fez toda uma viagem na floresta, que no fundo é uma metáfora simbólica. Ele fez uma viagem para a sua floresta interior. E aí ele desperta a sua consciência. Buda aqui não é uma divindade. Budismo não tem Deus. Buda significa aquele que adentrou no seu aspecto mental. E a partir daí ele despertou a consciência. E ele compreendeu que nós somos feitos com uma matéria dos sonhos. Isso que está dito nas obras de Shakespeare, O Sonho de uma Noite de Verão.
Nós somos feitos da mesma matéria dos sonhos. Os grandes sábios meditadores fazem estudos mentais a partir da meditação, yoga e outras perspectivas técnicas de contato de um autoconhecimento, ter uma lucidez durante a vida onírica, os sonhos. Ou seja, ter lucidez da vida onírica, ou seja, imagine que você está dormindo e está sonhando. E ter a tomada de consciência que você está num sonho. E a partir disso você conduz aquele sonho da forma do seu projeto de ser. Tudo acontece, ou você se defende, ou você toma atitudes de acordo que possa realmente desfrutar aquele sonho com uma maneira mais íntegra. Você não é perturbado pelos pesadelos que pode lhe acontecer, que está fora da sua consciência. Você não é um sonâmbulo do próprio sonho. Então, na mesma medida que podemos ter sonhos lúcidos, que é algo dificílimo, é necessário técnicas que esses grandes meditadores, gurus e lamas, lama significa professor em sânscrito, em tibetano. Também podemos entender aqui que nós podemos ter uma lucidez nessa vida que estamos passando na vigília. Não é à toa, eu vou dialogando com outras referências porque é a minha forma de ser professor. Eu não quero aqui perpassar um conhecimento sartriano totalmente acadêmico, fiel ao autor. Eu estou aqui passando para vocês um conhecimento para que nós possamos ter uma melhor forma de vida nessa vida terrena, independentemente da sua crença. O Sartre, ele é um ateu, mas dialogou com um autor cristão. Então, essa discussão se é ateu ou se é cristão, pouco importa. O que a filosofia tem de grande importância é a sabedoria de melhor fazer vivermos a existência, de tomar consciência, e é esse autoconhecimento que possibilita o autocuidado. Então, é necessário sair, vai dizer o autor, da vida que o Roquentin... O que é Roquentin? É o personagem principal do livro A Náusea. O Roquentin é um enganador de si mesmo, pois ao mentir para si, ele faz como fuga daquilo que buscava ser, até que é cometido pela náusea. O que é a náusea? É a metáfora desse vazio interior. Parece que a gente sente no diafragma, parece que a gente sente no estômago, parece que a gente sente no aparelho digestivo. É aquilo que a gente não consegue digerir, o vazio. Algumas pessoas têm muita gastrite, outras pessoas têm outras formas de problema no seu corpo. É a psicossomatização. Pode ser que o corpo está somatizando algo que você não está entendendo direito o que está acontecendo consigo. De modo, então, o Roquentin no livro A Náusea, vale a pena a leitura desse texto. Então, leitura que eu acho de grande introdução, A Náusea, do autor Sartre. Esse personagem principal, ele vive boa parte da vida de forma de má fé. Por que má fé? Não é uma conotação religiosa. Não é fé no sentido de religião. É má fé no sentido de não ter fidelidade a si mesmo. Então é importante a distinção entre a palavra crença e fé. Crença significa crédito. Eu vou dar crédito àquilo que algo me aparece como verdadeiro. Isso é crença. Crença é como significado de crédito a algo que me parece ter valor, de verdade. Ao passo que fé é uma outra conotação. Fé vem de fidelidade. Fé, então, a má fé, significa a não fidelidade a si próprio. Essa não fidelidade significa de não tomar consciência do quanto você é responsável pelas próprias decisões. De modo que, nessa má fé, de não ter fidelidade a si mesmo, você não tem fidelidade a um próprio projeto do que você possa ser. O conhecer a ti mesmo é para tornar-te quem tu és. Conhece-te a ti mesmo, estava lá no oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, e que marcou a ética, a filosofia de Sócrates, e que é dialogado com Píndaro, essa frase: conhece a ti mesmo para te tornar-te quem tu és. É essa a perspectiva. E quem vive na má fé, ele simplesmente foge do autoconhecimento, consequentemente ele negligencia esse cuidado consigo mesmo e, obviamente, ele não torna quem ele possa ser. E o seu vazio vai ser um grande inferno para toda a vida, mais cedo ou mais tarde.